Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos a mais um vídeo hoje da série MKS Skipper V 1.0. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar de um negócio que é bem importante, que vai determinar a vida útil da sua impressora, vai reduzir o seu problema de manutenção, vai melhorar a qualidade do seu filamento. Eu estou falando disso aqui, dê uma olhada na tela. Bom, o que é isso aí? Nós vamos fazer, eu vou ensinar vocês a fazerem o controle dos ventiladores, a monitorar temperatura e controlar a temperatura também. Eu dou até uma sugestão, não é impossível, mas é bem chato de você configurar. Você tem já compilação ou configuração já pré-estabelecida, mas ela é geral. Então, do geral, você tem que ir garimpando ou você tem que ir descobrindo aquilo que você vai usar para uma determinada coisa e como você vai configurar aquilo que você vai usar. Então, é chato. Se você quiser, eu tenho pronto, você me manda um e-mail e eu posso mandar aquilo pronto que serve para qualquer impressora. Você pode usar isso aí. Essa configuração que eu estou fazendo, inclusive, se você trocar a pinagem, o endereço dos pinos, eu acredito que sirva para qualquer placa que use Klipper. Porque ela é uma configuração geral que eu fiz e você só troca o endereço dos pinos, que eu acredito que ela funcione para qualquer uma. Mas vamos lá. Por que isso é importante? Você tem na sua impressora, você tem algumas coisas que tem que ser refrigeradas. Umas são obrigatórias e outras são aconselháveis você fazer. Você tem nós temos vários tipos de impressora, mas vamos dividir em dois tipos que fica melhor. Uma impressora que está dentro de uma caixa, as minhas duas estão inclusive, tá? E uma impressora que você põe aqui em cima da mesa, que é uma impressora, uma cartesiana. A cartesiana, a única coisa que está fechada é embaixo, onde ficam os componentes, às vezes a fonte, que está num lugar fechado. O restante está aberto. Mas eu vou listar o geral para vocês entenderem aonde precisa ter controle de temperatura e ventilação. Quando você vai imprimir, aqui está um hot end. Essa parte aqui do corpo tem que estar constantemente refrigerada. Por quê? Se ela estiver quente, quando o filamento está descendo, ele começa a derreter aqui e ele começa a ficar mole e a impressora, ou melhor, o extrusor não tem mais força, vai entupir. Você vai ter que tirar tudo. Então isso aqui tem que estar refrigerado. O filamento que está sendo colocado na mesa, dependendo do material que você estiver usando, precisa ser refrigerado. Tem outros que não. Então você tem que controlar isso também. Você vai pegar a sua placa. A sua placa tem que estar refrigerada, porque você tem ali o processador que esquenta, o step que esquenta, o step drive que esquenta. Você tem que ter refrigeração. Você vai pegar os seus motores. Os meus motores, eles são motores para alta temperatura no caso da Core. No caso da Blau é motor comum. Se o motor começar a esquentar muito, você tem que refrigerar o motor ou colocar o motor para alta temperatura, como eu fiz. Extrusor. Se você tiver um extrusor que não seja direct drive, ele esquenta menos. Mas se for direct drive, ele esquenta muito. Por quê? O motor do extrusor, ele faz muita força. Porque você tem que mandar um filamento, que é uma coisa grossa, para um buraquinho micro. E ele faz pressão. Quando você faz um direct drive, ele esquenta muito mais. Por quê? Porque o motor é pequenininho. Você não pode pôr um motor grande. E você, um motor pequenininho,
a carga dele é menor, então ele faz mais força e ele esquenta mais. Então você tem que pôr. No caso, por exemplo, do não direct drive, você pode pôr um motor grande. Na minha Delta lá, eu tinha uma bitola desse tamanho que não esquentava, era um motor muito forte. Na Blau, o motor é desse tamanho aqui, ele esquenta menos. Mas no direct drive o motor é fininho e ele esquenta. Você precisa refrigerar. O que mais que a gente precisa refrigerar nela? No caso da impressora fechada, você tem que controlar a temperatura do ambiente. Como é que eu controlo a temperatura interna dela? Com refrigeração. No caso, quando você tem muito componente, como é o caso meu da Core, que eu tenho relé, eu tenho, a minha mesa é 110 volts, quer dizer, eu tenho um monte de coisa que esquenta lá dentro. Eu tenho também ter uma ventilação na parte de baixo dela, além da ventilação da placa. Então, pô, é ventilação pra caramba, e eu tenho que monitorar essas coisas. No meu caso específico, eu consegui resolver na Core um monte de coisa. Eu arrumei, com a placa, a outra que eu tenho, a Hobby Nano V3.1, ela não tem tanto slot assim, eu arrumei soluções alternativas que ficaram muito boas, que é controle separado de temperatura, um monte de exaustor, eu fiz um monte de coisa separados, porque a placa não tinha slot suficiente. Essa aqui tem muito, mas não tem uma infinidade grande. Então, porque você tem que deixar, o mais importante daqui é um slot para refrigerar o filamento. O que essa placa tem? Essa placa, nós temos 6 slots de ventiladores que podem trabalhar isolados ou trabalhar em conjunto com os slots de controle de temperatura. Os 3 primeiros eu só consigo mexer na tensão ou na voltagem. 24, 12, 5. Eu ponho lá, ele vai ficar fixo do jeito que eu colocar, ele vai ficar, ele não vai alterar. Os outros 3 eu consigo usar a função PWM, que é eu consigo mexer na velocidade, bem fraquinho, médio, grande, eu controlo como eu quiser. E também eu controlo a tensão ou voltagem. Então eu tenho 3 para poder trabalhar com isso. Eu preciso de um que eu controle, que é para o filamento, eu preciso controlar ali. Tá? Se você tiver uma impressora num ambiente fechado e você não tiver o sistema que eu fiz, você precisa um que controle também a temperatura ambiente, ele funcione como um exaustor, você precisa ter. Você tem mais um sobrando, que você pode usar para uma outra coisa, que você quer LED, por exemplo, que você precisa também ali com função PWM. Enfim, você pode fazer uma combinação. Então eu vou mostrar para vocês aqui que eu fiz uma combinação geral de tudo. Ali você pode alterar algumas coisas. Se você for usar só ventilador e controle de temperatura, está perfeito. Você não precisa mexer nada, com exceção se você for usar outra placa, lembrar de trocar a pinagem, que então não vai funcionar. Mas se você for usar um LED, alguma outra coisa, aí a gente vai ver uma outra configuração que eu vou ensinar vocês mais para frente num outro vídeo. Aqui é só controle de temperatura e ventiladores. Legal? Vamos lá para o computador, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz funcionar. Tá bom? Bom, pessoal, quando você instala tanto o Fluid quanto o Manseio, você vai ter só configurado aqui o Studer, que é o Hot End. Aí você tem que fazer as outras configurações que você precisa, porque são coisas importantes para que você tenha um bom funcionamento da sua placa. A configuração que vai ser feita aqui, e o que eu usar aqui, no caso que eu estou usando o Fluid, que é mais fácil para você fazer algumas configurações,
ela funciona também no Mansei, a mesma coisa, você não precisa alterar nada, tá bom? Bom, qual é a primeira coisa que eu vou habilitar aqui? Eu vou habilitar aqui, fazer funcionar o resfriamento da placa, porque se eu não resfriar a placa, começa a esquentar os processadores, tudo, e ela vai dar pau. Então a primeira coisa que eu tenho que configurar. Então vamos lá. A gente entra aqui na configuração, no printer CFG, clica aqui. Eu já deixei tudo instalado, eu só deixei desativado, porque fica mais fácil do que eu ter que ficar procurando um milhão de coisas, porque demora para você configurar. Não é assim, rapidinho, porque você tem uma série de parâmetros que você habilita ou não. Depende do tipo de monitoramento que você quiser fazer. Então, vocês vão ver que tem muita informação. Bom, para facilitar você achar, porque vai entrar um monte de configurações aqui, eu criei uma seção que eu pus Fan Transmit o Control. Você pode escrever o que você quiser aqui, só põe aqui esse símbolozinho aqui, que em português chama-se jogo da velha, tá? E você escreve o que você quiser aqui, porque isso aqui está desativado. Se eu tirar isso aqui, ó, ele ficaria como se fosse uma coisa que funcionasse. Não pode, então você tem que deixar dessa forma. Aí eu já deixei tudo configurado. Eu vou fazer a configuração da refrigeração da placa. Então vamos lá, já está tudo aqui. Vocês vão ver que é um monte de coisa. Deixa eu ver se... Pronto. Aqui aparece um monte de coisa escrita. Eu já testei todas, não funcionaram. E eu consegui fazer funcionar esta aqui, que é temperatura, ventilador da placa mãe, no caso. Bom, aqui você tem que colocar o pino que você vai estar usando. Para você colocar o pino que você está usando, se você quiser mudar, você tem que ir lá na placa MKS Skipper, na parte de hardware, e procurar pinos. Eu sugiro que vocês copiem o que eu estou colocando aqui, porque isso aí dá um trabalho de cão para você descobrir todas as coisas que eu coloquei aqui. Então copie e instale na sua impressora. Está aqui já o número do pino, aqui está o máximo power, você pode pôr menos que 1, mas deixa 1, aqui o shutdown speed, deixa 1, essas outras coisas todas aqui você não vai usar, não habilite nada, porque então vai dar depois problema. No sensor type, use esse aqui, temperatura host, que é a temperatura de hóspede ou de hospedagem, vamos dizer assim. O control watermark, temperatura mínima 30, temperatura máxima 70, temperatura target. Quando atingir essa temperatura, o ventilador ele é acionado sozinho, vocês vão ver. Máxima velocidade e mínima velocidade. O restante não mexam nada. Por que eu falei que é interessante você configurar no Fluid? Dá uma olhada. Se você está com alguma dúvida, onde aqui que tem aqui, você clica, ele vai direto para a página do Clipper, onde você tem algumas informações. Lógico, você tem que tentar entender tudo que está aqui para você saber o que habilitar, porque tem um monte de coisa. No caso que eu estou usando ali, você pode usar para outras coisas, por isso que tem funções que a gente não vai usar. Outra coisa legal, quando eu vou, deixa eu tirar aqui só para vocês verem, eu vou escrever aqui qual é o pino que eu quero. Então eu ponho lá A, já aparece, no Mansei não aparece todos os pinos que eu posso vir a usar. No caso, eu vou usar aqui o 0. Ok? Então, o Fluid tem essas vantagens. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos salvar e restartar. Demora um pouquinho, eu vou acelerar o vídeo, porque então a gente vai ficar perdendo muito tempo. Pronto, ele já salvou, vamos olhar aqui. Olha que bacana. Já instalei aqui. Vocês estão vendo que o ventiladorzinho aqui está funcionando. Por quê? Porque a placa está quente.
A hora que chegar a temperatura que eu quero aqui, vamos até esperar, ele vai chegar, aí eu vou mostrar para vocês. Ele para de funcionar, ele tá vendo aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, ele abaixou, porque ele está refrigerando a placa. Vocês vão ver, fica olhando ali, deixa eu tirar até o mouse daqui, a temperatura vai ser menor que 45, vai parar o ventiladorzinho de funcionar. Deixa eu ver. Ele demora um pouco para confirmar, ele confirma, ele parou, pronto. Ele vai ser sempre assim, a temperatura subiu, ele aciona o ventilador, a temperatura aumentou, ele funciona. Aqui no caso, como é na placa, você tem também aqui, quando você tiver com ela funcionando, você tem também os steps. Então a sugestão que eu dou para vocês é que você diminua essa temperatura daqui, porque aqui eu não estou controlando os steps. Controlar os steps, não sei, vamos lá ver se a gente consegue mudar lá e ele funciona. Vamos até ver de curiosidade. Motherboard, vamos procurar onde é que está. Vamos ver aqui se eu consigo. Vamos por aqui. Vamos ver se aparece. Steppers. Vamos ver aqui. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Porque aí o que acontece? Por que é melhor? Porque o step, quando está funcionando, ele esquenta muito mais. Então vamos ver aqui se vai funcionar. Se funcionar, eu acho que é melhor fazer assim. Ó, deu certo. Então você pode colocar por ali. Vamos ver aqui como é que ficou. Não está muito real isso aqui, porque o stepper aqui não está. Deixa eu ver se ele está quente. Curiosidade. Tá um pouquinho quente, embora não esteja funcionando. Mas ó, então você pode pôr para funcionar por ali, que é uma coisa legal. Bom, vamos uma outra. Então vocês já viram que pode ser da placa-mãe ou do step. Eu sugiro até que seja do step. Então vamos continuar. Vamos em configuração. Configuração, a gente vai entrar. O que nós vamos habilitar agora? Eu preciso habilitar a mesa. Minha mesa é aquecida. A mesa, na realidade, é só habilitar e não tem que configurar nada, porque ela já vem. É só eu chegar aqui e descomentar isso aqui tudo. Então, vamos lá. Descomento. Tá legal aqui. Vamos salvar e restartar. Vamos ver. A mesa é bem simples. Vamos ver agora como é que ficou. Olha que legal. A mesa já está habilitada aqui. Então eu já tenho aqui três coisas habilitadas. Eu tenho o extrusor, mesa e o stepper estão habilitados. Bom, vamos habilitar mais uma outra coisa que eu acho que é importante. Vamos habilitar a gente monitorar a temperatura do seu processador. Então, mais uma vez, nós vamos em configuração, printer CFG e vamos lá. Tá aqui embaixo, tá aqui, ó. Temperatura do MCU, que é uma coisa importante, porque se não, isso aí é o que vai controlar o cérebro de toda da tua placa aí. Se você puser endereço errado, uma série de coisas, não funciona nada. Então a temperatura é uma coisa importante você saber. Então tá aqui, máxima temperatura 60, você pode até diminuir se você quiser, mas acho que 60 tá bom. Vamos salvar e restartar. Vamos ver o que. Esperar um pouquinho para a gente ver. Ok, vamos ver como é que ficou. Pronto, tá aqui, ó. A temperatura do meu processador tá com 36 graus, que ele está medindo, o software está medindo a temperatura dele. Já está aqui também, ó. Legal, tá super tranquilo.
E agora a gente vai para a última configuração que eu fiz, que ela você pode ou não usar, é opcional para você. No meu caso, eu não vou usar porque eu tenho o controle de temperatura diferente, que é a temperatura se você tiver uma impressora num ambiente fechado. Eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer. Lembrando, nós temos 3 pinos que tem velocidade do ventilador controlada. Eu preciso de pelo menos um pino liberado para que eu possa usar para refrigerar o filamento. Então, por enquanto, eu só usei um, que é aqui do stepper, tá? Eu vou usar o segundo. Então vamos lá no segundo. Vamos entrar aqui, já está também pronto. Vamos lá embaixo onde eu marquei, que é aqui, ó, que eu pus controle temperatura do ambiente, no caso da caixa, né? Porque a gente está trabalhando. Então deixa eu descomentar tudo isso aqui e eu mostro para vocês depois o que tá pronto. Então, pronto. Tá aqui, ó. Eu já pus um outro pino, que tem que pôr outro pino, a velocidade eu repeti. Aqui é diferente, por isso que eu falei para vocês que tem um monte de informação que é diferente. Como é que eu vou controlar a temperatura se eu quiser da câmera? Eu tenho que controlar com um sensor, com um termistor. O mesmo que controla a temperatura da mesa, o mesmo que controla a temperatura do hot end. Não é o mesmo, é o mesmo tipo. Eu ponho num determinado local dentro do ambiente lá que está fechado e ele vai colocar. Então, o mais comum é esse aqui. Eu coloquei isso aqui. Temperatura máxima, mínima, temperatura máxima está aqui. O target, quando chegar a 40 graus, aciona o ventilador e o restante, nada mais eu configurei. Então, vamos ver se está funcionando. Legal. Então, vamos olhar agora aqui. Aqui, ó. Já está aqui. A única coisa que eu não consegui, que eu queria tentar fazer, se alguém souber, até me diz como é que eu faço. Eu queria mudar a cor aqui do ventiladorzinho, mas eu não descobri aonde está isso aqui. Eu olhei um monte de lugar, naquilo que eu consegui acessar, não tá. Então eu não sei onde é que está essa cor. De repente aqui, se alguém souber, me fala, isso aqui está em tal local. Aí eu tento, aí eu mudo a cor daqui. Tá? Eu não consegui descobrir ainda. Eu vou continuar fuçando. Se eu descobrir, eu faço uma parte no outro vídeo e falo, olha, um vídeo tal, você muda a cor ali. Mas eu vou mostrar para vocês, olha que legal. Eu vou pegar, e como isso aí é controlado com um sensor de temperatura, lá com o termostato, deixa eu pegar aqui. Eu pus aqui, eu vou até mexer aqui, que 40 graus é muita coisa. Deixa eu mexer para mostrar para vocês aqui essa temperatura. Espera aí. Como é que é legal que funciona. Tá aqui, bed, deixa eu ver aqui, chamber, tá aqui. Aqui eu pus o tag 40 graus. Eu vou pôr aqui menos, eu vou pôr 30, só para a gente poder fazer esse teste. Bom, já mexi aqui, então vamos olhar. Olha aqui, ó. Preste atenção, eu já mudei, tá 30 graus a temperatura para fazer funcionar. Então, eu vou colocar na mão mesmo, que a temperatura do corpo da gente é maior que 30 graus. Se eu tiver com 30 graus, eu estou morto. Então, vamos lá. Ó, já começou a mudar. 30, 33, 31. Vamos ver se ela vai acionar. Ó, acionou. Tá vendo? Acionou, eu vou tirar a mão. Vai abaixar a temperatura, vai parar aqui, ó. Fiquem, observem. Pronto, parou. Se eu pegasse e aumentasse a temperatura, funcionaria outra vez. Como 30 graus é muito pouco aqui,
tem que ter mais, porque não vai ficar funcionando direto, e não é o caso. Então eu vou voltar a temperatura. Onde é que está aqui? Vamos lá. Está aqui. Voltar a 40 graus. Tá aqui uma temperatura boa. E você tem o último pino aqui, que eu não habilitei ainda, que é para você, por filamento. Para você, que eu não sei se está funcionando, porque eu teria que pôr a impressora para funcionar, teria que instalar tudo, e eu não pus ainda. Mas está aqui. Se alguém até quiser testar, está aqui. Eu vou só descomentar, porque isso aqui não vai aparecer, não vai fazer nada lá. Então já está descomentado. Aqui para resfriar, eu não sei se está funcionando. Vamos salvar e restartar. Ok, configuração está certa que eu fiz. Então, ó, tá tudo configurado aqui. A única coisa que eu não consegui testar, que eu falei para vocês, é essa última que eu pus agora, que é do filamento, que só a hora que eu for imprimir, cair, eu vejo se está ok ou não. Mas todos os pinos eu usei para o filamento, para a caixa e para o stepper. Eu não tenho mais nenhum pino de ventilador ou de temperatura para que eu possa controlar conjuntamente. E temperatura eu tenho ainda disponível, mas para ventilador eu já não tenho mais, porque eu já usei todos. Legal? Bom, pessoal, bacana, se gostaram? Eu mereço até tomar um cafezinho, né? Quando o brasileiro vê isso aqui, desse cafezinho desse tamanho, o cara fica até assustado. Aqui a gente não é que nem o cafezinho brasileiro, que era pequenininho, tomar uma xicrinha. Aqui é muito difícil você encontrar um lugar que você tome um cafezinho pequenininho. Então você acaba acostumando a tomar uma garrafa térmica de café, que é uma xicrona grande. E a minha é pequena, hein? Você vai ver alguns americanos que tomam um negócio desse tamanho, precisa ter as duas mãos para tomar. Mas falando sério, é um negócio bem legal. Vocês viram que fica, além de ficar bacaninha, também você controla um monte de coisas. Como eu disse, a única coisa que eu não sei, que eu preciso, por isso, continua essa bagunça, porque eu não vou pôr numa impressora por enquanto, mas eu estou fazendo os testes aqui. Mas tem teste que eu preciso estar com ela toda montada. Por exemplo, eu preciso montar um hot end aqui completo, colocar filamento, ver se vai funcionar o ventilador, esquentar. E aqui eu não tenho nem ventilador, isso aqui vai acabar esquentando e vai acabar me queimando. Então eu preciso montar ela na impressora para poder fazer alguns outros testes. Mas tudo aquilo eu posso ir fazendo, eu estou colocando para vocês, como foi o caso dos ventiladores e dos controles de temperatura, e também trabalhar em conjunto um com o outro. Eu acho que isso que eu coloquei é o mais importante, que você precisaria monitorar. Mais que isso, seria, como eu diria assim, seria nada enfeite desse tipo de coisa, mas seria excesso, não tem necessidade. Mas é de cada um, tá? Já mostrei como é que tem que fazer, e eu acho que qualquer um consegue. Caso você fique na dúvida de alguma coisa de como fazer, eu procurei detalhar bem no vídeo, mas se precisar eu mando o arquivo pronto, é só Ctrl+C e Ctrl+V na sua impressora e salvar, é claro, que vai funcionar. Se for nesta placa, se for em outra placa, tem que trocar os pinos. Eu estou sendo repetitivo nisso, porque vem alguém, pega e coloca para a sua placa, aí não funciona, e vai dizer, pô, não funciona, você me passou uma coisa errada. Não, se você colocar o número dos pinos corretamente, vai funcionar. Eu acredito que em qualquer placa, porque aquilo é padrão.
Não fui eu que fiz aquilo já vem pronto. Eu só configurei. Legal? Pessoal, obrigado. Você que assiste meus vídeos, você que é novo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação. Vem mais coisa legal. Provavelmente o próximo vídeo, não tenho certeza ainda, eu vou falar sobre macros. Vocês vão ver que tem um monte de coisa bacana que você consegue controlar a sua impressora. Bacana? Ok? Abraço a todos, até o próximo vídeo.